cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus? Todos em pé adorando a Deus. Todos em pé adorando a Deus. Glória a Jesus. Pastor Iago Moura, vem até aqui. Irmãos, nós vamos ouvir uma porção da parte de Deus, através da vida do santo homem de Deus, pastor Iago Moura. E na sequência vamos ouvir uns 4 louvores. Espera todo mundo, irmãos, os irmãos louvarem. Depois os irmãos vão estar saindo. Está sendo transmitido, o Brasil está acompanhando. Inclusive, cadê o cantor pastor Meirelles? Acho que é isso mesmo. Cadê o cantor pastor Meirelles? Cadê ele? Ele está aqui? Cantor Meirelles, cadê o cantor? Esteve conosco na vigília ontem, mas ele não está aqui. Na sequência, o pastor Iago, ele vai chamar alguns cantores aqui. Pastor Iago Moura está com uma mensagem aquecida no coração, para trazer aos nossos corações, e com certeza Deus há de usar poderosamente. Quantos estão com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para nós? Glória a Jesus. Está também aqui, meus irmãos, o cantor pastor Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo do Manto. Quem conhece o Marcelo do Manto aqui? Cadê os irmãos de Minas? Estão ali. Ele veio e é um canela de fogo. Os irmãos vão ver daqui a pouquinho. Pastor Iago Moura vai estar chamando ele para cantar, chamando mais uns 2 cantores logo na sequência. Então, não saia daí. Pastor Josivan Portela, Deus abençoe o senhor. Obrigado por sempre nos atender com muito carinho. Vê se está com o som. Som. Maravilha. Pastor Iago Moura, ore por ele aqui. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor meu Deus, Pai amado, neste momento, ó Pai, nós queremos apresentar ao teu servo, ó Senhor, que vai trazer, meu Pai, mais uma porção da tua palavra para os nossos corações, que ele não venha falar, meu Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos para os nossos corações, uma palavra renovadora, que nós possamos sair daqui, meu Pai, mais crente do que nós chegamos, é o que nós pedimos, e por fé nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Somente a Deus e a mais ninguém seja dado todo louvor e toda adoração. Somente Deus é digno de ser louvado e adorado. Uma boa noite a toda a igreja, e eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor. Sem perca de tempo, faça uso do seu exemplar bíblico e abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Atos de Todos os Apóstolos, no seu capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Quero trazer aqui um rápido texto bíblico, porém inspirado e com um poder de renovação bastante significativo. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder, pelo 8º ano seguido, poder ministrar aqui nesse congresso tão abençoado e tão honrado, o congresso Cimiso, aos cuidados do excelentíssimo homem de Deus e amigo, pastor Antônio Moura, e a pastora Andréa Rocha. Que Deus abençoe a vida do senhor poderosamente. Eu sempre digo que o pastor Antônio Moura, ele é o pai de missões aqui do estado de São Paulo. Na minha humilde opinião, é difícil encontrar um homem de Deus que nem o senhor fazendo missão da forma que o senhor executa aqui no estado de São Paulo. E quantas famílias, em quantos países têm sido abençoadas através desse projeto aqui. Que Deus continue abençoando a vida do senhor poderosamente. Eu que não tive o prazer de ter conhecido o pastor Cisino Bernardino, mas eu tive o prazer de conhecer o pastor Antônio Moura. Que Deus abençoe a vida do senhor poderosamente e esse projeto tão honrado e tão abençoado. Todos os amigos, pregadores e cantores que se fazem aqui presente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Pastor Josimar, sua muito digníssima esposa, cantora Elizabeth, que Deus abençoe meu amigo pastor Ademilson,
que vai estar ministrando aqui amanhã, um príncipe, que Deus te use aqui poderosamente. Pastor Jefferson, vem aqui, pastor Jefferson, faz favor, vem até aqui. Esse rapaz aqui, ele já me acompanha aqui, pastor Antônio Moura, há uns 3 anos aqui no Cimiso, e ele é a minha indicação para poder pregar aqui no ano que vem, tá bom? É um homem de Deus, uma pessoa abençoada, um homem responsável, casado, bem pastoreado, e ele é a minha indicação para pregar aqui no Cimiso no ano que vem, tá bom? Que Deus abençoe. Dá um abraço ali no nosso pai de missões ali. Esse menino é um menino honrado, menino de Deus, e eu costumo ser muito fiel às minhas amizades. Que Deus abençoe também a vida do pastor Davi Ferreira, que aqui se encontra. Esse é um príncipe, um homem de Deus abençoado, uma vasta caminhada na presença do Deus Todo-Poderoso, e é sempre bom poder revê-lo e poder recebê-lo aqui também nesse projeto tão abençoado. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Pastor Prado Ferreira, que Deus abençoe, lá do Paraná. Pastor Romildo, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E o pastor Jonabe, que aqui se encontra, que Deus continue honrando sua vida poderosamente. Presidente e organizador do Abala Diadema, estive ministrando lá. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo também. Vem aqui meu pai, pastor Ronaldo Moura, por gentileza. Para quem não conhece, quem me ouve, diga glória a Deus. Esse aqui é o meu pai, pastor Ronaldo Moura, amém? Nós sabemos que aqui no Brasil, todo pregador tem a sua inspiração. Todo pregador tem um outro pregador que ele admira. Se alguém perguntar para mim qual é a minha inspiração é o pastor Ronaldo Moura, que é o meu mentor, né? Esse homem de Deus abençoado, ao qual eu amo muito, e que é um exemplo para mim, que é uma referência para o meu ministério. E o maior presente que eu tenho como pregador do Evangelho é poder compartilhar do mesmo altar com o meu pai em várias oportunidades. Quem pode aplaudir a Deus pela vida do meu pai? Aplauda bem forte. Deus abençoe. Quantos querem ouvir Jesus falar? Diga amém. Quantos querem ouvir Jesus falar? Diga amém. Livro de Atos de Todos os Apóstolos, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 8. E saltando, ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E repita comigo toda a igreja, diga andando. Vocês ainda estão aí? Diga andando, saltando e louvando a Deus. Diga andando, saltando e louvando a Deus. Só mais uma vez bem forte, diga andando, saltando e louvando a Deus. Só mais uma vez para acordar e a gente entrar dentro do sermão bíblico. Diga andando, saltando e louvando a Deus. Meu Deus, meu Pai, diante desse sermão bíblico, antes de expressar aqui essa pregação, de comum acordo com a oração do teu servo, o importante para mim é que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, toda a igreja diga amém. Tome seu assento, fique à vontade e aguente mais 30 minutos de pregação aqui nessa noite. No decorrer do sermão bíblico, que eu for me lembrando, eu vou citando o nome de outras pessoas que estão aqui presentes. Igreja, todo cristão que de fato leve o cristianismo a sério, o evangelho a sério, ele tem que ter a consciência de que não existe cristianismo, não existe evangelho sem a presença do Espírito Santo. Qualquer pessoa que verdadeiramente leve o cristianismo e o evangelho a sério, ele tem que ter a consciência de que não existe pregação, louvor, cântico, sem a presença do Espírito Santo. Coisa triste é pregar sem o Espírito Santo. Coisa terrível é louvar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é indispensável em todas as matérias que envolvem a igreja, o evangelho, o cristianismo, etc. e etc. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, eu não quero me limitar apenas a uma força ativa, que nem dizem os testemunhas de Jeová.
Eu estou falando sobre alguém que tem sentimentos. Eu estou falando sobre alguém que tem uma função específica e é de fundamental importância para a igreja, para o cristianismo e para o evangelho. O Espírito Santo, ele é tão importante, mas tão importante, que até os dons que são derramados na igreja têm que passar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é tão importante que todo aquele que se comunica com Deus Todo-Poderoso, ele só consegue se comunicar com êxito, com sucesso, se for através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando nós oramos, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é o Espírito Santo que conserta a nossa oração. É o Espírito Santo que nos direciona para uma oração de sucesso, para uma oração que será respondida com êxito. Ou seja, não existe culto, não existe congresso, não existe reunião sem a presença do Espírito Santo de Deus. O que seria de cada um dos pregadores que estão aqui se não tivessem o Espírito Santo? O que seria de cada um dos cantores que estão aqui se não tivessem o Espírito Santo? Seria apenas entonação, seria apenas técnicas vocais, seria apenas uma aplicação exegese da Bíblia. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, tudo isso aqui começa a fazer sentido, e tudo isso aqui começa a entrar em um senso de realidade, de que vale a pena verdadeiramente gastar cada segundo, milésimo de segundos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Somente o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de prender um povo em um ambiente de louvor e adoração. Durante tantas ministrações, pregações e louvores, uma ministração de oferta como essa que houve aqui, e às 10:30 da noite, o povo ainda está reunido, atento, querendo receber algo da presença do Deus Todo-Poderoso. E diga-se de passagem, eu já deixo um conselho a todos vocês: eu não tenho capacidade nenhuma para poder liberar sobre a sua vida aquilo que você precisa. Mas se você verdadeiramente quer buscar isso no Espírito Santo de Deus, essa é a oportunidade de você receber as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Eu acredito no Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus decidir tomar esse povo que está em cima da tribuna, quem vai impedir o trabalhar dele em nosso meio? Se o Espírito Santo de Deus decidir tomar o povo aqui nessa noite, quem vai impedir o trabalhar do Espírito Santo de Deus? Agora, nós temos que ter a consciência de uma coisa: existe uma grande diferença entre ser tocado pelo Espírito Santo e entre ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, por favor, e diga para ele: uma coisa é ser tocado. Diga para ele, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou explicar. Qualquer pessoa aqui nesta noite pode ser tocada pelo Espírito Santo, independente do seu credo, da sua religião, da sua postura, do teu posicionamento, independente daquilo que você acredita ou não. Qualquer pessoa pode se emocionar aqui nessa noite, chorar. Qualquer pessoa aqui nesse culto pode pular, saltar, falar em línguas estranhas. Qualquer pessoa aqui nesta noite pode ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, ser cheio do Espírito Santo de Deus é outra coisa totalmente diferente. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não se resume a um evento, a uma música, a uma pregação. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não se resume a uma revelação, a uma profecia. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é um modelo de vida a ser vivido e praticado todos os dias. Ser cheio do Espírito Santo no que diz respeito a esse evento aqui em específico. Ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além das câmeras, do microfone, do playback, da banda. Ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além da roupa, do sapato, da estética, do olhar, do cabelo. Ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além do que toda essa estrutura. Ser cheio do Espírito Santo fala muito mais sobre quando as luzes se apagam, quando as cortinas se fecham e quando você está nos bastidores com Deus Todo-Poderoso. Ser cheio do Espírito Santo fala muito mais sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, quando ninguém vê, quando ninguém sabe, quando ninguém
ninguém conhece. Ser cheio do Espírito Santo fala muito mais no que diz respeito ao seu caráter na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque qualquer um pode aparentar ser crente com o microfone na mão. Qualquer um pode aparentar ter unção, ter técnica com o microfone na mão. Mas o que vai determinar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus ou não, não é a performance dela durante o culto, não é a performance dela durante a pregação, não é a performance dela quando ela assume a tribuna. O que vai determinar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não, é se o caráter dela permanece o mesmo quando ele está no secreto com Deus Todo-Poderoso. E eu vou dizer isso aqui, só vai dar glória a Deus quem é adorador. Eu vim pregar para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se alguém aqui só quer ser tocado por Ele, você vai ter que procurar outro evento, outra oportunidade, outra data. Mas se tem alguém aqui nesta noite que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu só tenho uma notícia para te dar aqui nesta noite: Ele vai derramar da glória dele em nosso meio. E se alguém tem mão para levantar para cima, já levante a mão e levanta. Levante a mão para cima e comece a dar glória para Ele bem forte aí agora. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai encher esta igreja poderosamente. Quando eu falo sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou falando sobre pessoas que verdadeiramente entenderam o propósito do Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem qual é a maior promessa da igreja? A maior promessa da igreja não é carro, não é dinheiro, não é fama, não é conhecimento. A maior promessa da igreja é a promessa de salvação e de vida eterna. Só que existe uma segunda promessa, que ela é ainda maior. Talvez você pense que é a promessa do seu relacionamento. Não, não é. Talvez você pense que é a promessa da projeção do seu ministério. Também não é. A segunda maior promessa da igreja é a promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir que é para ver se alguém abre a boca para dar glória para Jesus. A maior promessa desse povo aqui nesta noite é a promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um. Eu vou dizer: e ele é semelhante a mim. O que eu faço ele faz, o que eu posso ele pode, o que eu tenho ele tem. Se eu derramo poder, ele derrama poder. Se eu curo, ele cura. Se eu conforto, ele conforta. O que eu faço, ele tem capacidade de fazer. Jesus disse: ele vos acompanhará até a consumação de todos os séculos. Alguém deu glória a Deus aqui? Alguém deu glória a Deus aqui? Porque é inteligente. Ele vai acompanhar todos os dias da sua vida. Esse acompanhamento, segundo o pensamento de Jesus, não é um acompanhamento superficial. Esse acompanhamento é um acompanhamento constante, não é relativo. Não se resume a uma data, a um momento, a um evento. Jesus foi claro, categórico, contundente. Ele disse: ele vos acompanhará até a consumação de todos os séculos. Por que você diz isso aqui, pastor Iago Moura? Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é Espírito Santo de uma única pregação. O Espírito Santo é o Espírito Santo de um único louvor. O Espírito Santo é Espírito Santo de um único dia. O Espírito Santo, ele é o mesmo todos os dias, na mesma força, na mesma intensidade, no mesmo potencial. Eu vou dizer isso aqui, só quem é adorador vai dar glória a Deus. O Espírito Santo não está condicionado a uma única pessoa. O Espírito Santo não está condicionado a um único lugar. O Espírito Santo não está condicionado a uma única igreja. O Espírito Santo não está condicionado a um único pregador. O Espírito Santo não está condicionado a um único cantor. O que o Deus Todo-Poderoso disse foi que o Espírito Santo estaria em nosso meio até a consumação de todos os séculos. Não é só na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é todos os dias o Espírito Santo operando em nosso meio. Só que tem pessoas que não entendem assim. Só que tem pessoas que, para sentir o Espírito Santo, eles têm que estar condicionados a um ambiente. Ele diz assim: eu vou no congresso para receber poder, eu vou no
congresso escutar tal pregador, porque quando tal pregador prega, o Espírito Santo desce. Eu vou no congresso para escutar tal cantor, porque eu gosto dele, porque quando ele canta, o Espírito Santo desce. Deixa de molecagem, meninice. O Espírito Santo usa quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quiser. Oh glória, Emanjuri, cantor e a probidácia. Eu vou dizer isso aqui, só quem é adorador vai pegar. O mesmo Espírito Santo que opera no Cimiso é o mesmo Espírito Santo que opera nos Gideões. O mesmo Espírito Santo que opera nos Gideões é o mesmo Espírito Santo que opera na Celebrai. O mesmo Espírito Santo que opera na Celebrai é o mesmo Espírito Santo que opera no Militante. O mesmo Espírito Santo que opera na Assembleia é o mesmo Espírito Santo que opera na Deus e Amor. O mesmo Espírito Santo que opera na Deus e Amor é o mesmo Espírito Santo que opera na Mundial. O mesmo Espírito Santo que opera aqui é o que opera lá. O que opera lá é o que opera aqui. Quem acredita nele, abre a boca para dar glória. E a brava séria. Pegue na mão de alguém à tua esquerda, à tua direita, por favor. Barba, dá mais retorno para mim aqui, por gentileza. Pegue na mão de alguém à tua esquerda, à tua direita, por favor. Aperte a mão dele até ele dar o maior glória desta noite. Chacoalha ele na cadeira, que é para ver se ele acorda, porque ele só não vai dar 10 glória para Jesus depois disso, se ele for invejoso. Olha para ele, olha para ela e diga para ele: você pode ter pregador favorito. Diga para ele: você pode ter cantor favorito. Diga para ele: mas o Espírito Santo, ele não tem por privilegiado, ele usa quem ele quer, ele fala na boca de quem ele quer, ele opera através de quem ele quer. E se tem alguém aqui nessa noite que acredita nisso, dá um brado de glória bem forte para Jesus. Emanjuri, cantor e a probidácia. O mesmo Espírito Santo, ele ainda há de operar em nosso meio poderosamente. Jesus disse: ele virá, e Jesus aponta a direção para poder recebê-lo. Jesus disse: fiquem no alto de Jerusalém, até que do alto de Jerusalém vocês sejam revestidos de poder. Revestidos de poder. A Bíblia diz que subiram mais de 500, mas somente os 120 permaneceram. Por que, pastor Iago Moura? Porque esse negócio de receber o Espírito Santo não é para qualquer um, não é para qualquer uma. Esse negócio de Espírito Santo é só para quem é perseverante na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer porque já tem alguém pulando ali no meio, e eu creio que vai ter pelo menos mais uns 3 aqui pulando nessa noite. Esse negócio de Espírito Santo não é para quem desiste do primeiro louvor, não é para quem desiste na primeira pregação, não é para quem desiste no primeiro glória. Esse negócio de Espírito Santo é para quem ainda está 10h40 na noite dizendo: eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Oh glória, Uracaxéia, Camandúria, Imanjuri, cantor e a probidácia. Pegue na mão de alguém à tua esquerda e à tua direita. Isso, pegue aí, meu filho, pega aí na mão dele aí, pegue na mão dela, aperte a mão dele bem forte até ele dar o maior glória dessa noite. Vai, vai, vai. Dá uma chacoalhada nele aí, que é para ver se ele acorda. E diga para ele: eu não vou sair daqui sem receber o Espírito Santo de Deus. Agora olha para ele e veja se ele está igual uma geladeira. Olha para ele e veja se ele está igual um cubo de gelo. Só quem veio aqui para receber o Espírito Santo faz barulho de avivamento. Faz, faz, faz. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: pregador prega porque eu quero receber, cantor canta porque eu quero receber. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Só quem quer receber o Espírito Santo joga a mão para o alto, dá a maior glória que você puder. Oh, aleluia. Você pensa que os 120 que permaneceram de braço cruzado? Vocês pensam que os 120 que permaneceram de cara fechada? Vocês pensam que os 120 que permaneceram apáticos? Eles estavam adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Com
todo respeito, eu vou ter que dizer isso aqui: o Espírito Santo não desce, pastor Davi Ferreira, sobre aqueles que têm padrão definido de ética na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não posso chorar. Será que se desligar a câmera você chora? Eu não posso dar glória a Deus alto. Será que se desligar a câmera você dá glória a Deus alto? O Espírito Santo é só para quem veio se derramar. O Espírito Santo é só para quem veio verdadeiramente entregar a Deus a adoração verdadeira. Segura, porque eu vou dizer: se você sentir vontade de correr aqui hoje, corra, meu filho. Se você sentir vontade de pular, pule. Se você sentir vontade de profetizar, quem sou eu para impedir? Profetiza em nome de Jesus. O Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. Ninguém aqui vai colocar uma amordaça nele, amarrar as pernas dele. Ninguém vai aprisionar o Espírito Santo de Deus aqui. Quando eles estavam clamando, meu amigo pastor, a Bíblia diz que veio um vento e veemente. Por que vento e veemente? Porque ele não veio da esquerda, ele não veio da direita, ele não veio de baixo, ele veio de cima. Eu vou repetir: ele veio do alto, Anaracante, Oclomondúria. Ele veio de lá, Ebéria, Canto, Promondúria. Não é emocionalismo, não é egocentrismo. Ele veio do alto, ele veio de cima. É o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa: Jesus é humilde, ele gosta de chegar com humildade, de forma imperceptível. Agora o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo gosta de entradas triunfais. Eu quero que você mostre para mim na Bíblia uma única vez que o Espírito Santo se manifestou, que ele chegou roubando a cena do santuário, que ele chegou roubando a cena do ambiente. O Espírito Santo sempre faz assim, Simiso. Ele chega roubando a cena, que é para o povo saber e entender que é ele que está fazendo, que é ele que está trabalhando, que é ele que está operando. Com todo respeito aos pregadores que aqui estão e aos cantores que estão presentes, nenhum dos senhores ou a mim tem a capacidade de roubar o protagonismo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que muita gente está querendo sair daqui dizendo: o povo está falando de mim, o povo está divulgando meu nome, o povo diz que eu fui bem, eu quebrei tudo, eu fui o melhor da noite, eu fui o extraordinário. Você não é nada. Eu vou repetir: você não é nada. A glória só desce porque é Ele, o poder só desce porque é Ele, a virtude só desce porque é Ele, o Espírito Santo de Deus. Agora o que diz o texto bíblico: e fora vista entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos falavam em outros idiomas, e cada um entendia o idioma que o outro falava. E essa daqui vai para aqueles que são muito, mas muito tradicionais, que chega a ser chato dentro da igreja. Essa daqui vai para você que não dá glória a Deus e não gosta que ninguém dá glória. Essa daqui vai para você que não fala em línguas estranhas e não gosta que ninguém fale em línguas estranhas. Essa daqui vai para você que é gelado parecendo um iceberg. Essa daqui vai para você que é lá da Austrália, nem do Brasil você é, que não gosta de derramamento do Espírito Santo de Deus. Segura, pastores. A Bíblia diz que o povo foi atraído, pastor Ronaldo Moura, pelo barulho que estava acontecendo do lado de dentro. Se não tivesse barulho, o povo não teria ido. Se não tivesse barulho, o povo não teria vindo. Eu fico olhando para esse padronismo dos dias atuais, esse sistema coach que está em nosso meio, e com todo respeito, eu vou dizer aqui agora: o nosso amigo Rodrigo Silva é o mestre da arqueologia, Nicodemos é o mestre do ensinamento, Hernandes Dias Lopes é o mestre do ensinamento, mas não venha querer ensinar para o povo pentecostal sobre o Espírito Santo de Deus, porque ninguém conhece mais sobre o Espírito Santo de Deus do que a igreja pentecostal. Eles dizem que é falta de ética da glória,
Eles dizem que falta de ética dar aleluia. Eles dizem que falta de ética adorar. Eles dizem: para que isso? Se não tiver barulho aqui dentro de adoração, como que aqueles que estarão lá fora virão até nós para confessar a Jesus como único e suficiente Salvador? Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, por favor, e diga para ele: se você não gosta de barulho, não, diga bem forte para ele, diga: se você não gosta de barulho, sai de perto de mim agora. Fala de novo, diga para ele: se você não gosta de barulho, sai de perto de mim agora. Eu vou dizer e alguém vai dar glória a Deus ouvindo isso aqui. Dar glória a Deus não me escandaliza. Falar em línguas estranhas não me escandaliza. Deixa o profeta profetizar, não me escandaliza. Deixa a irmã rodar, não me escandaliza. O que escandaliza é adultério. O que escandaliza é mentira. O que escandaliza é perseguir. O que escandaliza é falar mal. Deixa quem quiser adorar, adorar. Cadê os adoradores? Olha ali, olha aqui, olha ali, olha ali, olha ali. Eu quero que você levante a sua mão para cima. Só quem tem coragem, vai. Só quem tem coragem. Eu vou largar o microfone e eu quero ouvir 30 segundos de glória da igreja. Quem tem glória para dar glória para Jesus? Tem glória a Deus aí, pastor? Tem um Espírito Santo aí, pastor? Tem ou não tem? Cadê os cantores? Vai. Cadê? Uracaxé e a Camandúria. Será que tem glória a Deus lá no fundo? Será? Será que tem glória a Deus aqui na frente? Será? Deixa o Espírito Santo de Deus descer. Se você querer emburrar a cara, o problema é seu. Se você querer cruzar os braços, o problema é seu. Mas deixa adorar quem quiser adorar. Olha aí, olha aí. Se o que eu estou dizendo aqui não tem lógica nenhuma, tira da Bíblia, porque a base da igreja primitiva é uma base pentecostal. Eu vou dizer de novo, é uma base pentecostal. E aqui eu caminho para o encerramento. Oh glória! Hanaracante ou Cromondúria, aonde o Espírito Santo chega, ele começa a fazer justiça. Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, dê um sorriso bem bonito para ele aí agora. Olha bem no fundo dos olhos dele, dos olhos dela, e diga para ele: aonde o Espírito Santo chega, ele começa a fazer justiça. Toda injustiça cairá por terra para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E aqui eu peço que vocês me ouçam. Um homem paralítico era colocado na porta do Templo Formosa, desde muito novo, para pedir esmolas. Qual era a formação que ele tinha? Uma má formação congênita em ambos os pés. Segura! Os calcanhares dele não se formaram perfeitamente. E a Bíblia diz que ele era colocado na porta do Templo Formosa para pedir esmolas, pastor. Olhe para mim. Só que isso aqui, pastor Josimar, é extremamente proibido. A cantora Andressa vai entender isso aqui, porque ela é levita e ela sabe. Quem me ouve, diga glória a Deus. Lugar de pedir esmolas não era no templo. Era estreitamente proibido pedir esmolas no santuário. Prova disso é que existe uma grande multidão de enfermos em Israel, e nenhum deles estão na porta do templo. Somente um está na porta do templo. Se você não dá glória a Deus ouvindo isso aqui, você não dá glória a Deus com mais nada.
E por que ele está na porta do templo? Porque ele é privilegiado. E por que ele é privilegiado? Por causa da sua árvore genealógica, pastor Ademilson. Ele veio de uma família de levitas. A sua árvore genealógica é de levitas. E a herança de um levita passa para os seus filhos. Ou seja, filho de levita pode se tornar um levita. Escute, mas ele nunca vai poder ser um levita. Por quê? Porque profeta na Bíblia Sagrada pode ter defeito aonde for. Agora, sacerdote e levita, jamais. Pastor Antônio Moura, que bom que o senhor chegou para ouvir isso aqui. Sacerdote não pode ter defeito. Levita também não pode ter defeito. A herança daquele homem é ser levita. Me arrepiei todo agora, meu Deus. Mas ele jamais vai poder ser levita. Ele jamais vai poder fazer música. Ele jamais vai poder tocar instrumento. Ele jamais vai poder servir dentro do santuário. Por quê? Porque ele tem defeito nos seus pés. Se tem defeito, não pode adorar. Se tem defeito, não pode ser levita. Se tem defeito, não pode cantar. Alguém olhou e disse assim: é proibido. Mas já que a herança dele é ser levita, e ele não pode ser levita, coloca ele na porta do santuário e deixa ele pedir esmolas como prêmio de consolação. Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, por favor, e diga para ele: você tem herança. Melhora, que é para ver se ele dá glória a Deus. Diga para ele: você tem herança. Diga: você tem promessa. Diga para ele: você não vai ficar na porta durante muito tempo. A Bíblia diz que na hora nona, porque hora nona? Porque não era de costume ir no templo ensinar naquela hora. Mas quando o Espírito Santo entra no cenário, ele muda o horário, ele muda a direção. Pedro e João foram sentido a porta formosa. Por que porta formosa? Porque o templo de Herodes tem duas portas: a das ovelhas e a formosa. A das ovelhas entra os mais humildes, a formosa entra aqueles que são mais ricos. E quando Pedro e João chegou na porta do templo, e entrando pela porta formosa, eles encontraram o pedinte na porta. Se você não der glória a Deus, com isso você não dá nunca mais. E estendendo a mão para eles, esperando receber uma esmola. Rebélia, canto. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, só que isso aqui vai contra os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque um necessitado está pedindo ajuda e o homem de Deus não quer ajudar. E foi Jesus que ensinou: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me deste de vestir. Só que agora alguém está pedindo ajuda e não está sendo ajudado. Agora, por que Pedro decidiu não ajudar este homem? Por quê? Porque não é qualquer tipo de ajuda que você deve receber. Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, e diga para ele assim: quem se acostuma com migalhas, diga bem forte que é para ver se ele acorda. Diga para ele: quem se acostuma com migalhas vai viver disso para o resto da vida. Diga para ele, diga para ele e para ela: diga, Deus não tem migalha para você. Diga, Deus tem o melhor dessa terra. Cada pessoa que passava ali com uma esmola confirmava aquilo que ele era: pedinte. Confirmava aquilo que ele era: alguém que sobrevive de esmolas. Confirmava aquilo que ele era: alguém que sempre dependia de ajuda de alguém. Se Pedro e João dão esmolas para ele,
Aí a confirmação não é mais da terra, é a confirmação do céu. Se ele dá esmola, era o céu dizendo: é isso que você é, e nunca vai mudar, e para sempre vai ser assim. Só vai dar glória a Deus quem é pentecostal. Pedro olhou para ele e disse: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu vou repetir que é para ver se alguém melhora o glória. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu vou dizer isso aqui, só quem é adorador vai dar glória. Quem tem visão espiritual é diferente. Quando Pedro olhou para aquele homem, quando ele disse levanta e anda, o que ele estava dizendo na verdade era: qualquer um que passe aqui vê um pedinte de esmolas, qualquer um que passe aqui vê alguém que depende de alguém, mas eu tenho visão espiritual. Eu sei qual é a sua identidade. A sua identidade é levita, é levita, é levita. Levanta e anda. Pega na mão de alguém, à tua esquerda, à tua direita, por favor. Aperte a mão dele bem forte até ele dar uma maior glória dessa noite. Chacoalhe ele aí, obreiro, que é para ver se ele dá glória a Deus. Porque se ele não der 10 glórias depois disso aqui, é porque ele é muito ruim de fogo. Olhe bem no fundo dos olhos dele, dos olhos dela, agora, e diga: a sua fase não te define. Diga para ele: o que te define é a sua herança. Diga: o que te define é a sua promessa. Se alguém tem promessa aqui nessa noite, faz barulho de glória para Jesus. Aumenta o volume do glória para Jesus. Eu estou pregando para alguém que vai sair da porta hoje. Eu vou repetir. Eu estou pregando para alguém que vai sair da portaria hoje. Eu estou pregando para alguém que vai entrar no cenário da vitória. Olha o que diz o texto bíblico. E essa aqui é para encerrar. E quem tem glória, dá glória para Jesus. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, mas foi Jesus que disse: aonde tiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Ele estava na porta, mas o coração dele estava nos louvores que tocavam. Ele estava na porta, mas o coração dele estava no instrumento que tocava. Ele estava na porta, mas o coração dele estava no interior do santuário. Quando ele se levantou, a primeira coisa que ele fez, se levantou e entrou com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Eu vou dizer: quem é adorador vai dar glória. Existem 2 sentidos mútuos desta palavra na Bíblia. O primeiro é adoração. Adoração é uma coisa. O segundo é louvor. Louvor é outra coisa. E qual é a diferença do louvor para adoração? Adoração é quando você olha para Deus e diz: glória, aleluia, lindo, maravilhoso, poderoso. E o que é louvor? Louvores são cânticos divinamente inspirados por melodias e por letras. Qual era a herança daquele homem? Levita. E o que um levita faz? Ele louva a Deus. Olha o que diz o texto bíblico: e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu vou repetir que é para ver se alguém pega. Andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Quem nasceu para ser levita não vai morrer na porta. Quem nasceu para ser levita vai adorar, vai cantar. Quem crê na promessa, pegue da mão de alguém à tua esquerda, à tua direita, por favor. Essa é a última. Aperte a mão dele bem forte até ele dar a maior glória dessa noite. Dá uma chacoalhada nele que é para ver se ele acorda nessa cadeira. Olha para ele e diga: se depois do que eu te falar, você não der 10 glórias para Jesus, uma rajada de línguas estranhas,
E um salto dessa cadeira é porque você não crê que tem promessa. Diga para ele. Diga para ele, fase não define ninguém. Diga para ele, quem nasceu para ser pregador não permanece traficante. Diga, quem nasceu para ser cantor não permanece na balada. Diga para ele, quem nasceu para ser empresário não permanece funcionário. Diga para ele, quem nasceu para ser bênção não permanece maldição. Diga para ele, você, chacoalha ele que é para ver se acorda, chacoalha. Diga para ele, você não é a sua fase. Diga para ele, a sua fase não te define. Diga, o que te define é a sua herança, é a sua promessa. Quem tem promessa, quem tem herança, dá um salto dessa cadeira e agora vai, vai, vai. Quem tem promessa, quem tem promessa, olha ali, ó. Deixa eu ver se lá no fundo alguém tem promessa. Se prepare para sair da porta. O Naracante Oclomondúria, eu vou dizer isso aqui, e só quem é adorador vai receber. O Cimizo vai tirar muita gente da porta e vai colocar no cenário da promessa. Quem crê, faz barulho de avivamento. O seu lugar, quem me ouve diga glória a Deus, não é na porta. O seu cenário é no cenário e no ambiente da promessa. Quem quer receber a sua herança aqui hoje? Quem quer receber a herança hoje? Sai do seu lugar, toda a igreja, vem para frente do altar agora. É a vez do Espírito Santo, deixa ele trabalhar. Rebéria, canto, clomondúria. Rápido. Rápido, toda a igreja, venha. Tem espaço aqui na frente. Se tiver enfermo, venha que Jesus vai te curar aqui hoje. Se alguém quer ser batizado do Espírito Santo, venha, porque Jesus vai te curar aqui hoje. Pastores, vem mais para frente aqui, ó, mais para frente. Mais. Venha mais para frente. Venha. Venha. Marcelo, já prepara, cantor Marcelo. Dá espaço para o povo chegar. O povo lá do fundo, vem para cá também junto com a gente. Levanta aí, vem para cá. O Espírito Santo vai tirar muita gente da porta hoje. Venha, venha. Venha, tem espaço aqui na frente, venha. Rebéria, cante, oclomondúria, providácia. Redéria, canto, oclomondúria. Pastor Tony Moro, eu tive um sonho esta madrugada. E foi uma visão. E na visão um varão de branco falava comigo. E dizia para mim, o que eu preciso são de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pregador tem muito, cantor tem muito. O que Jesus precisa é de pessoas que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E eu entendi que Deus estava falando comigo para buscar mais ainda a presença do Espírito Santo. Estenda as mãos para eles ali agora. Estenda as mãos para eles ali agora. Fecha os teus olhos aí embaixo agora. Naracanto, clomondúria, providácia. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Evanjúri, cantor e a providácia. Fecha os olhos aí agora. Naracanto, clomondúria. Já está no gatilho, Marcelo? Já está no gatilho? Ei. Rebéria, cante, clomondúria, providácia. Aleluia. Começa a clamar, começa a clamar. Canta, meu filho, canta, canta, canta. Ezequiel profetiza nesse vale. Olha aí. Que o meu Deus vai operar. Olha aí. Se levanta, ossos secos. Essa ordem é de Jeová. Ezequiel profetiza Marcelo, nesse vale. Vem no manto, Marcelo, toma posse. Que o meu Deus vai operar. Se levanta, ossos
no seco. Essa ordem é de Jeová. Meu Deus do céu. Quem quer receber, vem, filho. Ezequiel profetiza nesse vale que o meu Deus vai operar. Abre a boca, profeta, deixa Deus trabalhar. Ezequiel profetiza nesse vale que o meu Deus vai operar. Abre a boca, profeta, deixa Deus trabalhar. Cadê? Sou eu quem faço, Deixa. eu que abato, Vai. eu que levanto, Pega. eu que desfaço, Pega. eu fecho a cova, Enche. eu corto o laço Enche. e tiro Enche. todos em embaraço. Coloco pele e carne, coloco nervo e o espírito, profetiza e profeta, e o resto deixa comigo. Ezequiel profetiza, vai. Profetiza, profetiza, Olha aí, ó. profetiza aqui. Remandaram Profetiza, profetiza aqui nesse altar. Deixa os vasos receber. Profetiza, profetiza, deixa Deus trabalhar. Vai deixar, vai deixar Deus trabalhar. Vai deixar, vai deixar os vasos rodar. Vai deixar, vai deixar Deus trabalhar. Vai deixar, vai deixar o vaso rodar. Vai deixar, Deixa o vaso vai rodar aí, deixar. ó. Olha ali, ó. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vem comigo no break, vai. Ele tá cortando o laço, ele tá fechando a cova. Ele tá cortando o laço, ele tá fechando a cova. Ele tá cortando o laço, ele tá fechando a cova. Ele tá cortando o laço. Corta! Jesus está cortando o laço. Jesus está cortando o laço. Pegou, Jesus está cortando o laço. Tirando os embaraços. Ele está cortando o laço. Ele está fechando. Fecha essa cova. Corta esse laço. Fecha essa cova. Corta esse laço. Fecha. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça. Cadê os valentes? Só quem é de guerra nessa noite. Vai, agora pisa na cabeça da serpente. Agora pisa na cabeça da... Pisa. Pega. Olha aí. Vai deixar Deus trabalhar. Vai deixar. Vai deixar os vasos rodar. Vai deixar. Vai deixar Deus trabalhar. Vai deixar. No break, vem comigo. Importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar. Não sou celebridade. Quem brilha aqui é ele. Jesus pode passar, vai. Então pode passar. Passa Jesus. Olha ele passando aí. Olha lá na galeria. Olha ele passando aí. Passa. Ele passa. Deixa Deus te usar. Olha lá. Deixa Deus te usar. Enquanto você marcha, Deus nos quebra esse alguidar. Deixa Deus te usar. Enquanto você marcha, vamos lá, vai. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Ele desceu na terra. Hoje no Cimiso ele desceu, vai guerrear. Na tua casa ele desceu, vai guerrear. No teu trabalho ele desceu, vai guerrear. Desceu, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Olha a divisa aí, ó. Remanjuri canto prominácia. Irmão. Encontra alguém à tua esquerda, à tua direita, e dá as tuas mãos de frente para ele, vai. De frente. Isso. Pega aí alguém de frente. Dá as tuas mãos de frente para ele. Naracanto, probidere e camandúcia. Você vai passar essa unção para ele hoje. O Espírito Santo tem liberdade. A cantora Andresa Rodrigues vai cantar, vai louvar.
Remanjure cantor e a probidácia. Já linha aí, cantora, já linha. Remanjure cantor e a probidéria. O Espírito Santo de Deus vai descer poderosamente aqui hoje. Deus me diz que o Espírito Santo vai começar a usar os vasos em profecia. Rebéria, canto, clomondúria, probidácia. Ferramenta que estava encalhada vai desenrolar hoje. Vai. Canta, cantora, canta. Remanjure cantor e a probidácia. Os vasos, onde estão os vasos? Bem sei eu que tudo pode. Meu Deus, cadê os vasos? Nenhum dos seus planos podem se Os profetas que não dá, fica à vontade para profetizar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Não dá para deixar Deus usar só com o microfone na mão, não, pastores. Dá lugar. Ei, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Quem sabe canta junto com a cantora. Quem sabe canta. Não se frustrarão. Levante a mão. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos quem de acredita Deus, nos planos de Deus, ninguém impedirá. Levanta a tua mão que ninguém pode impedir os planos que Ele tem na tua casa, os planos que Ele tem com a tua família, os planos que Ele tem no teu ministério. Bem sei eu gosto de ouvir a Andressa cantar. que tudo pode. Eu Nenhum gosto. dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum deles. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não quem se sabe frustrarão. Ei. Ninguém impedirá. Pode o E vento até soprar. Pode o vento soprar. E a terra terra pode se abalar. Mas os planos de Deus, ei, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Rebério. Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queima. Você sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Pega! E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida. Olha ali, olha ali, quem vem aí? Andando sobre a ramada, canta na marcha. Sou eu, sou eu. Ele. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Se Deus tem um plano, E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê? Mas olha só,
Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Mas ninguém pode te... Diga que ninguém pode, só Ele pode. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus, Mas se Deus, se cantora Amara Bicudo, ninguém do estado do Paraná, levante a tua mão direita para cima. Já vem no louvor, cantora Amara. Glória a Deus, aleluia. Já vem no louvor. Anara cante, ocromondúria providaz. O Espírito Santo está aqui, profeta. O Espírito Santo está aqui, profeta. Naracandarás. Deixa Deus te usar. A presença de Deus não escandaliza ninguém. Aleluia. Vai, cantora, canta para Jesus aí agora. Aleluia. Reberia cante, ocromondúria providaz. Tem unção na casa, tem unção na casa. Tem unção, tem glória na casa. Reberia cante, ocromondúria providaz. Eu tenho uma profecia para liberar sobre os pregadores aqui hoje. E os cantores também, levante a mão todos eles. O ano de 2025, eu estou profetizando, ainda é o ano de sair da porta e entrar no templo. Jesus vai destravar o ministério do Senhor. Pastor Ademilson, leva essa profecia para o Espírito Santo. E ainda esse ano eu vou lá no Espírito Santo. Chegou a hora de sair da porta e entrar no templo. Quem crê nisso? Quem acredita? Essa cantora é uma benção. Pode deixar. Olha aí, meu filho, deixa ela. Ela vai agora, vai, minha filha. Agora Sempre crer. Vamos adorar. Tudo é possível, vamos adorar. Quem vai adorar? Com Cristo ao nosso lado, vamos caminhar para ser um vencedor. Cadê os adoradores? Com Deus, tudo nós podemos, Ele é tremendo. Ele é o nosso Deus único e verdadeiro. Grande é o nosso Deus. O Paraná está sendo bem representado aqui, viu? Eu sei, logo, logo vai chegar. Eu sei, O Paraná a tá na vitória casa. eu vou cantar. Oh, E aí, nós estaremos em oração. Lhe agradeço, meu irmão, pela tua intercessão. Quem que vai interceder nessa noite? Olha aí, Aleluia. Vamos adorar. Tudo é possível, vamos adorar. Com Cristo ao nosso lado, vamos caminhar para ser um vencedor. Com Deus, tudo nós podemos, Ele é tremendo. Ele é nosso Deus único e verdadeiro. Grande é o nosso Deus. Ele é o meu Deus, Ele é teu Deus? Então glorifica nesta noite. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Porque Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Aleluia. É deles agora. Canta. Manda ver, meu filho. Fiquei sabendo que esse grupo aqui canta muito, né, meu pastor? Eles são uma benção. Diga glória a Deus. Olha aí, ó. Olha lá, já está dando glória ali no meio. É isso mesmo, tá chorando porque é forte. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, Meu Deus. e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Quem sabe canta. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você
aqui, nem era. mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Levanta. Não dorme não, tem muita gente que te ama. O menino canta Deus muito, hein? mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você vem, aonde que você chegou. Meu Deus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era Pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Canta. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Assim a casa de recuperação mudando história. Só um instantinho que nós vamos orar por vocês agora. Coloque-se de pé, povo de Deus, por gentileza. Coloque-se de pé. Essas pessoas que estão aqui é o retrato de tudo que eu preguei hoje. A fase de vocês não define vocês. O que define vocês é a herança e a promessa que Deus tem na vida de vocês. Hoje vocês estão saindo da porta para entrar dentro do templo. E o cimismo é isso aqui, o cimismo é acreditar. É estender a mão para quem realmente precisa. Rebéria, Canto, Ocromondúcia. E agora nós vamos orar pela vida de vocês e determinar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Toda a igreja estenda a mão para cá ou estenda a mão para lá, que nós vamos orar por eles. Pregadores, pregadoras, cantoras, empresários e empresárias. Eu creio que aqui no meio Deus está levantando homens e mulheres que vai prosperar tanto, mais tanto, mais tanto, que vai ser uma grande coluna financeira no projeto Cimismo. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres aqui no meio com uma capacidade financeira tão grande que vai chegar no pastor Antônio Moura e dizer assim: pastor Antônio Moura, eu quero sozinho adotar uma comunidade na África através do Cimismo. Eu creio que aqui Deus vai levantar homens e mulheres para poder apoiar os ribeirinhos. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres aqui para ganhar almas para Jesus. Eu acredito nisso. E quem acredita, diga amém. Oremos agora pela vida deles, Pai, em nome de Jesus. O Cimismo agora se coloca em oração por essas vidas. O Senhor sabe a luta de cada um, a prova de cada um. O Senhor sabe como tem sido complicado, como tem sido difícil para suportar as dificuldades e as provações, mas nós acreditamos na força do teu poder, porque o Senhor é grande. Estenda a mão toda a igreja para eles e diga: nós te abençoamos em nome de Jesus. Diga bem forte: todo mal, diga todo vício, toda ação do adversário. Diga bem forte: toda obra de macumba, de feitiçaria, diga cai por terra agora. Diga onde tiver um demônio, cai por terra agora. Diga Espírito Santo, tome posse dessas vidas. Diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dá um abraço neles aí bem forte. Se abracem, se abracem. E a igreja bate palma bem forte para Jesus. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração.